Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o modelo binomial, tá? Que é um tipo de modelo com variável aleatória discreta, tá? Então, aqui são alguns exemplos, né, que a gente tem de dados com distribuição binomial. Então, por exemplo, o número de sementes que germinam no lote de 200 sementes. E aí eu tenho um sucesso de 60% de germinação. Número de animais infestados por ectoparasitas numa amostra de 100 animais, sendo que a taxa de infestação é 20%. Número de plantas femininas de araucária numa amostra de 50 árvores, sendo que a proporção entre fêmeas e machos é de 0,3, né? 30% para fêmeas. Né? Pessoas que votam na Marina em um grupo de 100 pessoas, né? Sendo que a proporção dos votos era de 10%, por exemplo. Né? Pessoas que deixariam de usar o celular numa amostra de 200 pessoas para não ter uma torre de transmissão próxima. Né? Por exemplo, 43%, né, que prefeririam não ter o celular do que ter uma torre próxima da sua casa, por exemplo. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, né, de um modelo binomial, onde eu tenho esses dados. Né? 40% da população apresenta uma determinada doença, tá? Que está sendo representada ali pelos indivíduos, pelas bolinhas que estão vermelhas. Né? Então, se a gente tirar 10 indivíduos aleatoriamente desse grupo, qual a probabilidade de 5 deles estarem doentes? Então, no R é bem fácil a gente fazer esse cálculo. Né? A gente vai usar essa função dbinom, né, que ele vai usar então é uma distribuição binomial. Lembra que lá no início a gente falou sobre o dunif, né, que era uma distribuição uniforme. Nesse caso, a gente quer calcular a distribuição de probabilidade, a gente vai usar o dbinom, tá bom? Lembra que a gente tem os parâmetros também, né, da nossa função de probabilidade. Né? Lá no modelo uniforme, o nosso parâmetro era o k, né, que era, por exemplo, o número de faces do dado, número de faces da moeda. Né? Nesse caso, a gente vai precisar de dois parâmetros. Tá? A gente vai precisar do parâmetro n, que é o número de amostras que eu retirei, que nesse caso são 10 indivíduos, e a probabilidade associada ao indivíduo estar doente ou não, que nesse caso é 0,4, porque eu estou informando aqui que 40% da população apresenta essa doença. Então, se eu tirei aleatoriamente, significa que eu tenho uma chance, né, desse indivíduo, de cada indivíduo, ser retirado a uma probabilidade de 0,4, tá? Dele estar doente. Só que nesse caso eu quero tirar 5 indivíduos, então eu vou colocar o valor 5 aqui. E ele vai calcular para a gente esse valor exato, né, da probabilidade de 5 indivíduos estarem doentes. Tá bom? Então vocês podem copiar essa linha de comando ali, jogar no R, que vocês vão ver o quanto que vai ser esse valor. Tá? Bom, e aqui então, assim como a gente verificou lá no modelo uniforme, né, que era mais simples, a gente vai ter a nossa variável aleatória, x, né? O x pode variar. Então, por exemplo, se eu tenho um lote de sementes com 200 sementes, nesse caso, o meu x ele vai variar de 0 até 200. Né? Por quê? Porque eu tenho a probabilidade de 0 germinar, uma germinar, duas, três, até 200 sementes germinarem. Tá? Então, essa vai ser a minha variável aleatória. Além disso, né, eu quero saber então a probabilidade do x ser igual a um determinado número, né, de sementes germinando. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade do x ser igual a 100, né, de ter exatamente 100 sementes germinando. Qual que é a probabilidade de 150 sementes germinarem, né, e assim por diante. Tá? Então, o k seria esse valor que eu quero calcular a probabilidade associada. Tá? Então, e aqui então a gente tem essa função de probabilidade, né? Que vai determinar esses valores. Então, esse valor então de x ser igual a k vai ser igual a combinação, né, de n em relação a k. Tá? O n é o nosso tamanho amostral, o k vai ser a quantidade, né, de sementes germinando. Né? Então essa aqui vai ser uma combinação que eu quero saber quantas combinações possíveis
né? Existe dentro, se eu tirar um N de 10, por exemplo, quantas combinações possíveis para que duas sementes germinem, por exemplo, tá? É isso que representa esse elemento aqui na nossa equação, tá? Vezes o P, né, que nesse nosso exemplo aqui vai ser 0,4, né, que é o exemplo aqui dos indivíduos que estão doentes, né, sobre K, né, então se eu quero, só lembrando, né, que o nosso K aqui, ó, vou voltar aqui, vai ser igual a 5, né, então eu quero saber a probabilidade de x é igual a 5, então vai ser P sobre 5 vezes 1 menos o complementar de P, né? Então se P é 0,4, o complementar de P vai ser 0,6, que vai ser 1 menos 0,4, tá? Elevado a N menos K, ou seja, a 10 menos 5. E aí então ele vai calcular essa probabilidade para a gente. Ou seja, essa fórmula que a gente está observando aqui é exatamente o que essa função faz, esse d binom. Então quando a gente coloca no caso o size, né, que é o n, que é o tamanho da nossa amostra, a probabilidade, que é o 0,4, e o x, que seria 5. Tá? Então ele vai calcular para a gente essa fórmula aqui. E às vezes a gente olha essa fórmula, né, parece que é uma coisa muito complicada, mas eu vou mostrar para vocês que ela não é tão um bicho de 7 cabeças assim. Tá? A gente vai ver isso nesses próximos slides. Né? E só lembrando, né, então, que assim como lá no modelo uniforme a gente tinha um parâmetro, né, do modelo para determinar as probabilidades, aqui também a gente tem esses dois parâmetros, né, que é o n, que é o size, né, o tamanho da amostra, e o p, que é a probabilidade. Então aqui, só para a gente observar como é que funciona, né, essa função de distribuição de probabilidade. Tá? Aqui eu estou pegando um exemplo mais simples, né, para facilitar as contas, né, mas isso funcionaria se tivesse um n de 100, 200, 500, né, funcionaria da mesma maneira. Tá? Mas nesse caso aqui, o que eu estou considerando? Eu tenho um n de 3, tá? Então eu peguei uma amostra de 3 elementos, e eu quero saber a probabilidade do x ser igual a 1, né? Ou seja, que um indivíduo, no exemplo lá das doenças, que um indivíduo esteja doente, sendo que 0,4, né, é a probabilidade dele estar doente, né, de um indivíduo estar doente na população. Tá? Então, eu simplesmente peguei estou substituindo, né, esses valores aqui nessa fórmula. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou considerando que o n vai ser igual a 3, o k vai ser igual a 1, né, o meu p é 0,4, né, então aqui eu tenho o complementar de p, que é 1 menos 0,4, elevado, né, a k, e elevado a n menos k. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação aqui. Essa combinatória aqui, como é que a gente resolve? Ela vai ser igual ao fatorial de 3, né? O fatorial de 3 é quando a gente pega 3 vezes 2 vezes 1, tá? Dividido pelo fatorial de 1, né? Que no caso seria de k, vezes o fatorial de n menos k, ou seja, de 3 menos 1, né? que seria 2. Tá? Então seria 2 vezes 1. Vezes, né, o restante aqui é 0,4, né, que é o nosso valor de P, e o 0,6, que é o complementar de P. Tá? Então, resolvendo essas multiplicações, né, então eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, né, a gente consegue observar facilmente que essa parte de cima cancela com essa parte de baixo. Eu vou ter 3 vezes 0,4 vezes 0,36, que vai dar 0,432. Tá? O que ele está fazendo, na verdade? Ele está fazendo
aquilo que a gente já fez nos exercícios anteriores da primeira aula de probabilidade, né? O que ele está fazendo? Essa combinação aqui é a combinação onde eu tenho um, um indivíduo, né, que está doente, né, que aqui seria representado pelo P, e dois indivíduos que não estão doentes, tá? Quantas possibilidades eu tenho nesse esquema aqui para isso acontecer? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um indivíduo doente, outro doente e outro doente. Então são 3, não é o caso. Aqui eu tenho um doente e aqui o outro não doente. Também não é o caso, né? Porque eu tenho 2 que estão doentes e um que não, tá? Então, se a gente vier por esse outro caminho, eu tenho o indivíduo doente aqui, não doente e doente. Então também não é o caso. Então na verdade a gente vai encontrar o caso aqui. Então nesse ramo aqui, ó, a gente tem um indivíduo que está doente. Então é uma possibilidade aqui. Quais são as outras possibilidades? A outra possibilidade é essa daqui, ó. O indivíduo não está doente, tá e não tá. Então só um indivíduo nesse caso, nesse ramo aqui, que está doente. E esse outro ramo aqui, ó. Ou seja, são 3 possibilidades, que é justamente o valor que a gente encontrou aqui, tá? E para a gente calcular essas probabilidades, lembra que o que a gente fazia? A gente pegava o 0.4 vezes o 0.6 vezes 0.6, que é igual a 0.6 elevado ao quadrado. Né? É exatamente esse cálculo que a gente está fazendo aqui, tá? Ou seja, então isso que a gente está fazendo, né, quando a gente aplica esse modelo binomial, na verdade é o que a gente já fez anteriormente, naqueles exercícios, nos primeiros exercícios de probabilidade, tá? Da borboleta, por exemplo, né, que a gente fez, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Só que ele está fazendo isso de uma maneira que a gente consegue trabalhar com números muito grandes, né? Então eu tenho um N de 200, de 300, de 500, né? Eu consigo facilmente fazer esse cálculo, porque imagina se a gente tivesse que fazer dessa maneira, né, esquematizado como a gente fez, se eu tivesse um N de 100, né, ficaria uma árvore, né, muito grande, muito complexa para a gente fazer todas essas contas, né? Então, por essa função é muito mais fácil. Né? E se a gente jogar no R, é mais fácil ainda, né? Porque a gente coloca aqui dbinom, né? A gente coloca o valor de K, né, que a gente quer determinar a probabilidade, os parâmetros, e ele calcula aqui pra gente, tá bom? Então, só pra gente verificar que não é aquele bicho de 7 cabeças, né, como a gente poderia imaginar. Bom, aqui só pra gente ver como é que variam, né, essas distribuições de probabilidade. Então aqui, né, nesse nosso exemplo, eu tenho as probabilidades, né, dos valores de x de 0 até 10, né, sendo que eu tenho uma amostra de n, sendo que a minha probabilidade é de 0.4, tá bom? E aqui a gente tem então essa distribuição de probabilidade. O que a gente observa? Né? Como eu tenho o n de 10 e o nosso p é de 0.4, a gente verifica que a probabilidade, a maior probabilidade está associada ao valor 4, né, que é justamente o que? A gente vai ver mais para frente que é o valor esperado. Né, porque se eu tirei 10 indivíduos e a minha probabilidade dos indivíduos estarem infectados é 0.4, né, então na verdade o nosso valor esperado, o valor mais frequente, seria justamente o 4, tá? Bom, e aí a gente consegue então calcular essas probabilidades associadas a cada um desses valores usando essa função dbinom, tá? Aqui o mesmo gráfico, né, mudando um pouquinho, né, o layout dele, mas aqui representa a mesma distribuição de probabilidade, né, desde o 0 até o 10, tá?
Se eu quiser saber, né, qual que é a probabilidade do x estar entre 2 e 8, tá? Incluindo o 2, incluindo o 8, né? O que eu poderia fazer? Simplesmente eu poderia usar essa função debinom e ir somando, né? Eu quero somar essa probabilidade, essa, até o 8 aqui. Então, se eu somar a altura de todas essas barrinhas, a gente tem essa probabilidade aqui, que vai dar 0,95, tá? Mas tem uma outra forma da gente calcular, bom, a gente vai ver mais pra frente, que é usando o p-binom e não o d-binom, tá? Porque lembra que o p-binom ele vai calcular a probabilidade acumulada, né? Tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui são só outras distribuições de probabilidade com valores de p's diferentes, né? Então, se a gente observar aqui, com p de 0,05, né, as probabilidades ficam mais associadas aos valores mais baixos, né? O x vai ficar mais para cá. Conforme a gente vai aumentando, essas probabilidades vão se deslocando para valores mais altos, né? 0,2. Se a gente colocar o 0,5, a gente até percebe que é muito parecido com uma normal, né? Uma distribuição normal, né? Em formato de sino. E quando o P é maior, né, do que 0,5, 0,8 nesse caso aqui, as distribuições começam a ficarem com maior frequência nos valores mais elevados, tá? Então, por exemplo, né, se a gente quer uma germinação de sementes, né, a gente gostaria que essa germinação, né, ficasse mais para o lado direito realmente, né? Ou seja, que o nosso valor esperado, a taxa de germinação, aconteça de uma maneira com uma alta frequência, tá? Bom, e essa é a parte, né, que eu mencionei, onde a gente pode calcular o valor acumulado dessas probabilidades, que fica mais fácil para a gente calcular os intervalos de uma probabilidade, tá? Assim como lá na distribuição uniforme, né, a gente vai utilizar essa função pbinom, né? Lá na uniforme era punif, né? Só mudou aqui o modelo, tá? Os parâmetros, né, que a gente tem aqui. E aí nesse caso a gente está usando lower tail igual a t, né? Porque eu quero começar do menor para o maior. Se eu invertesse, se eu colocasse lower tail igual a false, ele começaria do maior para o menor. Essa escadinha que a gente está observando, ela ficaria ao contrário, tá? Por que fica essa escadinha? Né? Porque, diferente da uniforme, né, que formava uma reta, aqui essas probabilidades, né, elas vão se alterando, né, conforme a gente vai mudando os valores de x aqui, né? Então, e como é um modelo discreto, né, então ele vai aumentando de uma maneira discreta, né, entre esses valores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber qual que é a probabilidade de x ser igual ou menor do que 5. Vai ser 0,83. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o p-binom de 5, tá? Nesse caso o lower tail é igual a true, né? Porque ele está começando do menor para o maior. Então ele está calculando a probabilidade do x ser igual a 5, ou ser igual a 4, ou 3, ou 2, ou 1. Ele simplesmente fez essa somatória para a gente até chegar aqui no 5. Tá? Bom, e da mesma maneira, né, que a gente trabalhou lá na uniforme, né, a gente calculou o valor da esperança de uma variável aleatória, aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente vai aplicar essa função aqui, sendo que a diferença que a gente observa aqui, que as probabilidades aqui agora não são iguais, né? Para cada valor de x, eu tenho uma probabilidade diferente, mas a forma de fazer a conta é a mesma, né? Eu vou pegar o valor de x, multiplicar pela probabilidade, né, que vai estar aqui, ó, e depois eu somo tudo, vai dar, nesse caso, 4, tá? Que é aquele valor, né, que a gente verificou lá na curva, né, na distribuição dos pontos, que era aquele valor mais alto, né, que era o valor, que é justamente esse valor esperado, tá?
No caso da binomial, né, a gente consegue calcular de uma maneira mais simples esse valor esperado simplesmente multiplicando o n vezes o p. Tá? Então, esse é o valor esperado. Então, se eu tenho um n de 10 e a chance do indivíduo estar infectado é 0,4, então o meu valor esperado, né, ou seja, aquele valor que aconteceria de uma frequência maior, vai ser igual a 4. Tá? Bom, e a variância é a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui essa fórmula, né, onde você tem cada valor de x subtraído pelo valor esperado, né, que nesse caso a gente já viu que era 4, elevado ao quadrado, né, vezes o valor da probabilidade, né, que são esses valores que estão aqui que a gente já calculou. E depois a gente faz essa somatória, né, então que vai dar, nesse caso, 2,4, tá bom? Que seria a variância. E se a gente quiser tirar o desvio padrão, simplesmente a gente tira a raiz quadrada de 2,4, tá? Muito semelhante com o que a gente já viu anteriormente, né? E só lembrando também, né, que uma outra forma mais simples, né, de calcular essa variância, no caso da binomial, né, especificamente, é simplesmente a gente pegar e fazer a multiplicação do n vezes o p vezes o q. O que é o q? O q é o complementar de p, né? Então, se p é 0,4, o q vai ser 0,6, tá? Seria 1 menos o p, né, o q. Então a gente faz essa multiplicação, a gente vai ver que vai dar esse mesmo valor, né? Vai ser 10 vezes 0,4 vezes 0,6, tá? Uma forma mais simples de calcular a variância. E como eu mencionei, né, a gente pode tirar o desvio padrão tirando a raiz quadrada de 2,4. Bom, pessoal, aqui a gente tem um exercício, né, que a gente pode, porque vou pedir para vocês resolverem. Né? Então, o número de indivíduos de uma espécie de mamífero representa 20% da comunidade. Capturamos 100 indivíduos, ou seja, o meu n é de 100. Né? Faça o gráfico de distribuição de probabilidade do número de indivíduos e calcule o valor esperado e o desvio padrão. Qual a probabilidade de capturarmos 30 ou mais indivíduos? Tá? Ou seja, usando as ferramentas, né, do R que a gente acabou de ver nos slides anteriores, a gente consegue resolver essa questão aqui, tá bom? Aqui então só uma síntese, né, do que a gente viu até agora, onde a gente tem ali os modelos para variáveis aleatórias discretas, né, o uniforme, né, então onde eu tenho aqui as funções de distribuição de probabilidade, onde a probabilidade de x é igual a x vai ser 1 sobre k, tá? Aqui os valores médios e a variância, né, são aquelas fórmulas, né, que foram aplicadas. Aqui o modelo binomial, né, então aqui o que a gente acabou de ver, essa função de distribuição de probabilidade. O valor esperado, que nesse caso é mais simples, né, o n vezes o p, e a variância, que é o n vezes o p vezes 1 sobre p. Tá? E aqui a gente também ainda, além desses modelos, tem esse modelo de Poisson que a gente não viu, mas que é bastante utilizado também, mas segue uma lógica muito semelhante, né, com o que a gente viu anteriormente. O que muda é essa função de distribuição de probabilidade, né? E nesse caso, nosso parâmetro, né, se a gente observar aqui, vai ser o lambda, né, que é o que a gente está observando aqui. Tá? E esse lambda é interessante que é o próprio valor esperado e também a própria variância, ou seja, o valor esperado é igual à variância quando a gente tem o modelo de Poisson. Tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação às variáveis aleatórias discretas. Então, no próximo vídeo a gente já começa com as variáveis aleatórias contínuas. Tá joia? Bom, é isso. Um abraço. Até mais.